desafio aqui é grande, porque nós vamos falar sobre um tema que é bastante polêmico nos dias atuais, que é a questão da insegurança jurídica, né? As constantes mudanças de posicionamento na jurisprudência, o ativismo judicial, os julgamentos midiáticos e como isso afeta, né, os alunos que estão se preparando para a OAB, para os concursos públicos, e não só isso, né, como isso afeta também a advocacia criminal. Vamos fazer também uma visão mais macro disso. Quem me conhece sabe que eu sou bem descontraída, bem informal. Então, eu vou começar a minha palestra com um meme. Olha o meme. É bom ver o STF de férias. Dá uma sensação de segurança jurídica. Esse meme circulou no último recesso forense e, infelizmente, nós vamos ter que concordar. Está bem tenso hoje em dia. Ficou meio cortado aí, porque não colocaram no meu currículo, mas eu sou professora de penal e processo penal. E está bem difícil hoje para os professores de processo penal, porque essas constantes decisões, o aluno, a gente é indagado constantemente em sala de aula. Professor, o que é que você acha disso? E, às vezes, não há qualquer justificativa jurídica para algumas decisões que estão sendo tomadas. Nós vamos debater sobre isso. Por isso que, realmente, esse meme gera alguma tranquilidade. O recesso do STF realmente dá uma sensação de segurança jurídica. Mas, meus queridos, brincadeiras à parte, não era para ser assim. Porque a Suprema Corte, a mais alta corte de direito constitucional, ela deve trazer exatamente estabilidade à Constituição. Ela deve trazer segurança jurídica. E, para quem estava aqui desde o início e pôde acompanhar o meu discurso de abertura, eu disse para vocês que eu tinha duas certezas aos 16 anos, né? Que eu queria ser advogada e que eu queria ser criminalista. Eu assistia aqueles filmes americanos e eu já me via nas tribunas, né? Discursando e brigando. A advocacia criminalista, ela tem essa magia, né? Ela está no sangue da gente. E o aluno, ele costuma amar o direito penal, né? Ele se apaixona pelo direito penal. Às vezes, ele não casa com o direito penal, mas ele se apaixona pelo direito penal na faculdade, porque o direito penal, ele exerce esse fascínio. E, na minha adolescência, eu achava que tinha concurso para ser ministra. Olha aí a situação. Ah, eu vou fazer um concurso e vou ser ministra do STF. Gente, não é assim, viu? Então, pessoal, a mais alta corte de justiça, ela é composta por 11 membros, né, que são escolhidos pelo presidente, dentre cidadãos maiores de 35 anos, com notável saber jurídico. E aí, meus queridos, hoje nós vivemos essa realidade. A justiça como um espetáculo. Todos os julgamentos, né, eles são transmitidos, né, pela TV Justiça, eles são televisionados. É o que a gente chama de um julgamento midiático. Fazendo pesquisa sobre o tema, eu encontrei algumas dissertações, né, que fizeram uma análise pormenorizada sobre a era pós-televisão. Para vocês terem uma ideia, o tamanho do voto dos ministros, depois que o julgamento passou a ser televisado, triplicou. Porque hoje em dia não importa só para o ministro ele expor sua opinião. Ele quer sair bem na foto. Ele quer, né, fazer um voto eloquente. Ele quer passar bem naquele julgamento que vai ser repercutido no Brasil inteiro. Então, até que ponto isso aí pode influenciar a opinião do julgador? E vocês acabaram de ouvir uma juíza, né,
que deve decidir de forma imparcial, que deve decidir com base nas leis, às vezes até de forma contra-majoritária, contra a opinião popular, com base em direitos e garantias fundamentais. Então, esse processo penal do espetáculo, esse julgamento midiático, ele sim vai gerar um cenário de insegurança jurídica, conforme a gente vai falar daqui a pouco. E, para vocês terem uma ideia, o ex-ministro Moreira Alves, ele é contrário a esse julgamento televisivo. Ele diz que já não se pode mais voltar atrás, né, uma realidade que já se consolidou, mas ele diz exatamente isso, que, né, isso aí, hoje, afeta de tal forma a questão da estabilidade das decisões, né, porque tudo é muito dinâmico, tudo está nas redes sociais, a opinião é para ontem, acabou aqui o julgamento, todo mundo já sabe qual foi a opinião de cada ministro, o ministro já está dando uma entrevista justificando aquela sua decisão, então a velocidade da informação é algo que não se pode mais voltar atrás. Então, a gente vai ter que realmente lidar, né, enquanto advogados e advogadas criminalistas, com esse processo penal do espetáculo, com esse julgamento midiático. E outro ponto que a gente tem que tocar é a questão do ativismo judicial. Nós vamos ter até alguns painéis mais específicos em relação a esse tema. Mas eu não posso tratar do meu tema sem falar sobre o ativismo judicial, sobre a questão hoje de que cada vez mais nossos tribunais superiores estão indo além da competência jurisdicional, estando indo além da posição de julgar, né, para criar, para inovar, para ir além do que o poder legislativo não foi. Isso aí, meus queridos, gera o quê? Que é o título da nossa palestra, insegurança jurídica. Trazendo à baila uma frase de um dos maiores juristas de todos os tempos, Rui Barbosa, ele diz que a ditadura mais perigosa é a do Poder Judiciário, porque contra a ditadura do Poder Judiciário não há quem recorrer. E contra as decisões da mais alta corte constitucional, não há quem recorrer. Então, meus queridos, neste cenário de um julgamento midiático, de um cenário de insegurança jurídica, de ativismo judicial, de processo midiático, é o cenário que nós nos encontramos agora. E aí eu trouxe para vocês alguns casos. Não dá para a gente debater tudo, porque se a gente for realmente fazer todo um apanhado histórico dessa instabilidade, a gente vai ter que ir lá no mensalão, passar sobre a questão da prisão decorrente de decisão colegiada de segunda instância, a questão do presidente Lula, que começou toda a instabilidade da Lava Jato, mas eu optei por fazer por casos mais recentes, casos deste ano. O primeiro caso que eu trouxe aqui, primeira controvérsia, foi a questão da criminalização da LGTBI-fobia. E aí, pessoal, me perdoem, porque a terminologia todo dia muda. Já me disseram que é LGTBIQ, tem um Q aí, mais, né? Mas a questão toda sobre o julgamento da criminalização da LGBTI-fobia gerou uma repercussão no direito penal, para vocês terem uma ideia, sem precedentes. Por quê? Nós tivemos, né, como foi esse caso, só para contextualizar para os estudantes, nós tivemos uma ação declaratória de omissão, um ADO, e nós tivemos um mandado de injunção por falta de norma regulamentadora. O Brasil não tem uma legislação específica para tratar
sobre o preconceito oriundo de orientação sexual. Pessoal, então, como foi que o Supremo decidiu isso aí? Eu trouxe até a tese fixada, mas o Supremo decidiu que até que sobrevém uma norma, a lei de racismo, que é a lei 7716/89, e que só trata dos preconceitos oriundos de raça, religião, etnia, cor e procedência nacional, vai ser, também albergada por essa lei, os preconceitos oriundos de orientação sexual. Aí, a Linezinha está na aula, a Mega, dando a sua primeira aula, primeiro dia, direito penal. O direito penal não admite analogia e mala partem. A gente aprendeu isso aí desde sempre. O direito penal não admite analogia para prejudicar o acusado. Aí vem o Supremo, e aí eu peço que vocês se dispam de qualquer questão casuística. Eu sou totalmente favorável à causa, eu sou ativista dos movimentos. Mas, hoje, é por uma causa nobre, meus queridos, mas amanhã pode não ser. E aí, quando o Supremo vem e diz que onde se lê raça, religião, etnia, cor e procedência nacional, se inclui também a orientação sexual, o que é a analogia no conceito basilar do direito penal? É uma forma de autointegração que vai suprir uma lacuna quando a lei não existe. Meus queridos, aí vem o Celso de Mello, nosso decano, particularmente meu ministro preferido, tenho predileção por ele, mas vou ter que discordar dele nesse sentido. Olha o que é que ele disse aqui. Para o ministro Celso de Mello, a construção que foi feita, a aplicação da lei de racismo às condutas homofóbicas e transfóbicas, não é aplicação analógica, é apenas uma interpretação conforme. Gente, não existe isso de interpretação conforme. Interpretação conforme é quando existe um dispositivo que vai ser interpretado de forma que o Supremo entenda. O dispositivo não existe. E aí, nesse cenário de insegurança jurídica, como o aluno, que é o meu tema, vai encarar uma prova? Existe ou não existe analogia e mala partem no Brasil? O Supremo diz que não, mas existe uma lacuna que foi suprida nesse caso específico. Vocês estão me entendendo o cenário de instabilidade? Então, nós temos sim, apesar do Celso de Mello dizer que não, nós temos sim um caso de analogia e mala partem. Isso aqui é um caso de analogia e mala partem. Então, meus queridos, é um cenário de insegurança jurídica, porque hoje é uma causa nobre a criminalização da LGBTI-fobia, mas amanhã pode ser usada essa mesma tese, analogia disfarçada de interpretação conforme, para criminalizar uma conduta que não seja uma causa tão nobre. E o advogado criminalista, ele vai lidar com as duas vertentes. Ele pode, sim, pegar a defesa, de um homossexual que foi vítima de preconceito, mas ele pode pegar a defesa do agressor. E ele vai ter que utilizar a tese de que isso aí é analogia e mala partem. E que, se é analogia, não é admitida no direito penal. Então, nós temos que, sim, ser críticos e utilizar todas as teses de defesa possíveis. Querem mais um caso? A polêmica do momento. O caso da apresentação de alegações finais pelo colaborador
só, né, na colaboração premiada, na delação premiada, só depois do delatado. Né, do delatado, só depois dos delatores. Pessoal, isso aí, para mim, vai ser o maior que no Nordeste, meus amigos de fora, a gente usa essa expressão muito, não sei se usa lá, isso aí vai ser o maior balaio de gato. Porque o Supremo, ele está com o enigma da esfinge. Isso aí é um caso sem solução. O Supremo já decidiu, né, por decisão majoritária, que as alegações finais, né, do delatado devem ser posteriores, que o prazo não deve ser sucessivo. E aí o presidente do Supremo, ele disse, vamos só ver aqui a parte em negrito, para contextualizar quem não está por dentro da decisão, prevaleceu o entendimento de que, como os interesses são conflitantes, a concessão de prazos sucessivos, a fim de possibilitar que o delatado se manifeste por último, assegura o direito fundamental da ampla defesa e do contraditório. Como a decisão tem repercussão em diversos processos concluídos ou em tramitação, os ministros decidiram que, para garantir a segurança jurídica, será fixada uma tese para orientar as outras instâncias. Meus queridos, eu lhes digo tranquilamente, não existe tese que vá sair daí que vá garantir a segurança jurídica. Porque qualquer tese que advenha daí vai ter um vencido. E se vai ter um vencido, vai ter um advogado que vai se insurgir para garantir o direito do seu cliente. E é justo, é legítimo. Então, qual é a tese que está caminhando para ganhar? E aí, mais uma vez, a questão do julgamento midiático. O ministro Gilmar Mendes dá uma entrevista dizendo, não, nós já chegamos num consenso, a matéria não foi julgada ainda. A tese mais plausível, e aí ele não fala assim, ele fala a tese mais plausível, é a do Alexandre de Moraes, que disse que a tese, né, vamos modular os efeitos, e aí quando você não sabe o que fazer com algo, você diz que vai modular. Vocês já viram? Né, modular. O que diabo é modular? Pessoal, essa modulação é exatamente para quê? Qual é a tese que eles estão antecipando? Que só vai ser válido para quem requereu. Só que quando as pessoas requereram, o Supremo não tinha decidido. E agora o Supremo decidiu. Eu não requeri, mas eu quero requerer agora. Aí vem o Procurador-Geral da República, que foi escolhido pelo presidente, numa lista que o presidente não respeitou a decisão da classe em segurança jurídica, maior do que isso eu não sei. E aí ele é sabatinado sobre a opinião dele sobre isso. E aí ele responde com aquela gravata horrorosa, meu Deus do céu, alguém, uma gravata do Tucano, sei lá. Aí ele responde dizendo assim, para mim tem que modular apenas para os processos futuros. Pior ainda, pessoal, não tem como se ignorar o que já aconteceu. Mas aí tem outra tese. Se voltar para a fase de alegações finais, como esses crimes de corrupção, geralmente tráfico de influência, as penas são baixas, os crimes todos vão estar prescritos. Então, é o enigma da esfinge realmente. Eu acredito que a tese que vai prevalecer é essa que diz que só para quem requereu, mas o argumento não vai ser jurídico. O argumento vai ser aquele menino que é o dono da bola no campo de futebol e que ele bota a bola debaixo do braço e diz assim, eu vou ser titular porque eu sou o dono da bola.
Então vai ser isso que o Supremo vai fazer. É assim, só sei que é assim, né? O Auto da Compadecida, só sei que foi assim. Porque juridicamente todas essas outras teses têm plausibilidade, né? E podem sim ser encampadas pelo advogado criminal. E aí eu trouxe outro caso, mais um meme aqui, que é o caso Janot. O caso Janot, eu trouxe esse meme, porque esse meme é fantástico. Janot só não matou Gilmar, porque depois não haveria quem o soltasse. Gente, memes à parte, esse caso aí, para mim, é a maior demonstração atual da instabilidade, da insegurança jurídica que as instituições estão vivendo. Porque eu chego para os meus alunos, eu tenho até uma brincadeirinha do Intercrimes, que eu falo que a cogitação, Rodrigo Vidal, ela nunca é punível, teoria da perversão, aquelas ideias loucas e malignas que passam na sua cabeça na calada da noite, o direito penal não se importa. Aí o Janot diz que há 2 anos atrás queria matar o Gilmar, que foi para o Supremo armado, mas que não matou. Aí, até aí tudo bem. Aí os meus alunos, professora, contextualize aí o que foi que aconteceu. Gente, tranquilo, a cogitação não é punida. Ele chegou na etapa dos atos preparatórios, só que no caso dele, como ele tem porte de arma, os atos preparatórios, apesar de ser um crime autônomo, o porte de arma, como ele tem, não é punível. E ainda que ele diga que pensou em atirar e desistiu, a desistência voluntária, ele só responde pelos atos já praticados. Arrasei, fiz uma live, adorei. Aí o Alexandre de Moraes dá um mandado de busca e apreensão para uma coisa que aconteceu há 2 anos atrás, mandando buscar e apreender a arma do Janot, o celular, meu amigo, quem mexer no meu celular hoje está morto. Mandou pegar o celular do cara, o tablet, por uma coisa que ele falou há 2 anos atrás. Se isso aí não é insegurança jurídica, eu não sei. Rui Barbosa, o bichinho, os ossinhos dele devem estar que nem aquelas caveiras do Halloween. Não tem mais o que fazer. Porque contra a ditadura do judiciário não há quem recorrer. Aí veio o efeito. Peraí, Gustavo, peraí. Meu Deus do céu, eu estou que nem uma aluna minha que me relatou que o namorado dela levou... Namorado não, contatinho, peguete, ficante, crush, essas coisas de hoje em dia. Levou ela para o motel e disse, corre que eu só tenho dinheiro para pagar 2 horas. E aí ela disse que... Aí ela disse que foi embora sem calcinha, não achou a calcinha. Tempos difíceis, amados, é uma crise danada. Ai, ai. Aí eu disse, amiga, ainda bem que já tinha rolado, porque se ele fala isso antes, você não vira nem o olho, criatura, não dá. Vamos lá. Turma, eu vou acabar, Gustavo, eu prometo. Pessoal, vamos aqui para concluir. E aí, olha o que isso aí gerou de instabilidade. Um procurador da Fazenda viu isso aí, tocou o louco e foi esfaquear o quê? A juíza. E aí eu fui olhar o currículo do cara, o cara é pós-doutor. Ou seja, gente, a questão da saúde mental hoje está afetando muito. E eu maior preocupação com os meus alunos. Porque a minha maior preocupação não é a aprovação, não. Quem não desiste, uma hora vai passar. A minha maior preocupação é como essa pessoa vai chegar para desempenhar aquele cargo. Porque hoje em dia, na era das ilusões, a pessoa só vende o quê? O dinheiro. Você vai para um resort, você vai ganhar muito.
Meu amigo, você vai trabalhar. Você vai ser um servidor público. E vai trabalhar muito. Eu, pelo menos, trabalho muito. Então, esse cenário de instabilidade também é produzido pela instabilidade da saúde mental dos nossos servidores. Deixa eu caminhar aqui para a conclusão. Aqui não vai dar para a gente comentar, mas como o grande professor Dr. Milton Gustavo vai falar sobre isso, mas eu quero disponibilizar para todos os líderes depois repassarem esses slides, tá bom, pessoal? Mas eu quero caminhar aqui para a conclusão, porque é muito difícil ser concurseiro nesse cenário instável. Hoje em dia, meus alunos, no preparatório, eu sempre digo, quem manda na casa de vocês, mami ou papi? Vamos, gente? Lá em casa é mami, papi não manda em nada. Então, eu chamo o STF de mami e o STJ de papi. Então, tem decisão que o STF entende de um jeito, o STJ entende de outro jeito, que uma turma do STF entende de um jeito, uma turma do STF entende de outro jeito, e aí a gente tem que preparar o aluno para qualquer cenário possível. Então, ó, essa banca vai pelo entendimento do STJ, essa banca... Então, é um cenário que realmente traz intranquilidade, deixa o aluno numa situação muito difícil. Tão difícil, gente, que esse aqui é o Bruno. Estudar para concurso não é estressante, afirma Bruno aos 25 anos. Então, meus queridos, e aí, nesse cenário de instabilidade, vão surgir o quê? Falsas promessas, vai surgir o pote de ouro no final do arco-íris. Eu li um texto fantástico do Samer Agi, que é um juiz federal, que ele tem um curso, né, para magistratura CP Júris, que ele disse que o Paulo, né, é uma história fictícia, o Paulo, ele leu tudo sobre natação, nado crawl, borboleta, peito, nado costas. O Paulo leu sobre todas as técnicas, mas o Paulo nunca se lançou ao mar. E um dia, o Paulo decidiu que ele é especialista em ensinar as pessoas a nadar. Trazendo isso aí para o mundo dos concursos, para o mundo da advocacia, está acontecendo muito isso. Nós temos muitos Paulos, muitas pessoas que vão vir com a fórmula mágica. Como ser um advogado de sucesso, construa sua autoridade, passe no concurso público, método não sei o quê, 6 meses você é aprovado. Então, muitas pessoas vão mexer com a cabeça dessas pessoas que estão nesse cenário de instabilidade. Mas eu digo a vocês, porque eu passei em 5 concursos, mas eu reprovei vários antes. Só quem se lançou ao mar, só quem teve câimbras, só quem viveu a tormenta, só quem foi para uma audiência, eu não tinha dinheiro nem para comprar o livro, aí eu só tinha a xerox, não podia pescar. Só quem viveu a advocacia na prática, só essas pessoas é que vão poder lhe dizer como é o caminho das pedras. Porque no mundo das ilusões é tudo muito bonito. Mas é na prática, meus queridos, que a gente aprende. É no dia a dia, no balcão dos fóruns, é que a gente aprende. É vivendo a dor das pessoas, é ouvindo as lamúrias que se constrói um advogado. E aí, para não me alongar mais, eu sempre termino as minhas palestras com frases. E antes eu usava as frases de Rui Barbosa, Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covardes. Mas aí depois eu decidi que eu tinha que usar frases só de mulheres. Porque durante muito tempo, nós mulheres tivemos que ouvir
que ver só os homens dizendo para a gente como era ser advogado, como era escrever, como era inspirar pessoas. E aí eu comecei a usar a frase de Mirtes Campos, primeira advogada mulher do Brasil, que lutou durante 7 anos para tirar a sua OAB, advogada criminalista. Mas aí depois eu vi que continuava a dificuldade. Eu não encontrava muitas frases de advogadas criminalistas. Aí, o que foi que eu resolvi fazer? Eu resolvi usar uma frase de uma advogada sonhadora cearense, que hoje mora no Piauí, que tem o título de cidadã piauiense, teresinense, e que um dia sonhou inspirar as pessoas. E está aqui ela. É preciso ter coragem para perseguir seus sonhos, ter perseverança para levantar após uma queda, ter resiliência para superar os fracassos, ter atitude para fazer acontecer. Enfim, é preciso ter esperança, mas não aquela esperança estática de quem está esperando algo que caia do céu. A esperança do verbo esperançar. Essa advogada que eu falei para vocês sou eu, Aline Patrícia. Obrigada.